Olá, pessoal. Eu espero que todos e todas estejam me vendo. Pequeno detalhe, esqueci de colocar meu fone de ouvido. Só um minutinho, gente. É a primeira vez que eu faço uma live usando esse perfil. Então ele não é o meu, é um pouquinho estranho no começo. Ai, deixa eu só conectar aqui e a gente já começa. Desculpa o pequeno atraso. Vamos lá. Deixa eu tentar posicionar aqui de um jeito que meu celular pare. Ai, acho que foi. Eu tenho várias coisas abertas aqui nesse momento, pessoal. E deixa eu só confirmar com o Marcos, que é quem vai fazer essa pequena introdução, mas eu aproveito para explicar, até para quem está nos assistindo. Essa live é sobre saúde mental dos universitários e pós-graduandos na pandemia. O meu nome é Sabrina Stefanello, eu sou professora do Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria da UFPR e sou uma das coordenadoras do projeto Você Importa, que nasceu na pandemia. E ele faz parte do UFPR Convida, e é por isso que a gente está usando também esse perfil e apoiando outras iniciativas parceiras e várias pessoas que estão junto com a gente, que é um programa institucional vinculado ao gabinete da reitoria e coordenado pela professora Liz Sobol. Eu tô de olho aqui no lado do meu computador, porque boa parte da nossa comunicação acontece ao mesmo tempo pelas mensagens. Então, vamos lá. Eu tô vendo... Nossa, gente, é impressionante estar não como convidada, mas tentando coordenar a live. Eu gostaria de pedir que o Marcos, que vai fazer essa pequena introdução, peça para participar da live, para que possa fazer a abertura. Deixa eu olhar aqui se já tem o teu pedido. Tá aqui. Vamos lá. Espero que seja o certo. Agora acho que faz, gente. Oi, professora, tudo bom? Olá! Você já tá... Você tá conseguindo... Eu tô vendo uma Estou te foto. escutando. Você tá me escutando? Você sabe que você Uhum. tá na live comigo, mas eu tô vendo só, tipo, como se fosse a parede. Tá. Acho que agora foi, né? Agora, acho que sim. Agora sim! Tudo bom? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Então, professora, em primeiro lugar, a gente gostaria, né, em nome da comissão organizadora da primeira Semana Científica Virtual de Bioquímica da UFPR, gostaríamos de agradecer a oportunidade dessa parceria, né? Como você já mencionou na live, o UFPR Convida é um programa institucional ligado ao gabinete da reitoria, né? Tem coordenação da professora Liz Sobol, né? Que é a pessoa que aceitou, que topou essa parceria, que foi... Pra gente é muito importante, sabe? Essa live e discutir esse assunto. Assim, eu acho que a primeira coisa que eu poderia falar aqui é que nós somos do PPG Bioquímica da UFPR. Então, esse tema, saúde mental e temas que são correlacionados a este, não fazem parte da nossa área de estudo. Mas nós consideramos que esse é um assunto atual, né? Todos nós estamos passando por esse momento assim atípico no mundo, né? É um assunto atual, é um assunto pertinente, e nós gostaríamos de ter esse assunto e ver ele sendo divulgado na nossa programação. Então, para a gente é uma honra vocês terem aceitado o nosso convite. E
os seguidores aqui do canal que não... agora eu gostaria de falar com os inscritos, na verdade, da Semana Científica Virtual, que vocês se sintam à vontade. A professora pode falar um pouco mais depois para vocês o que é o FPR Convida, o projeto Você Importa, falar um pouco da temporada amarela. Isso aqui é uma parceria, então a gente conseguiu esse apoio deles. E eu só gostaria de passar alguns recados para os inscritos na Semana Científica. Vai lá, a Que palavra já a tá nossa live... contigo. Tá bom. A nossa live ela vai ser de 5 até aproximadamente 6h30. Claro, né, dependendo da interação aí no chat, ela pode ir mais longe. Então a gente pede, por favor... O Instagram derruba a gente igual, eu acho, Marcos. Ah, é? É. Então tá bom. Então a empolgação de vocês não vai editar o tempo dessa live. Então o Instagram vai editar o tempo dessa live. Mas, gente, por favor, fiquem à vontade para comentar, tá? A professora espera isso, a professora espera essa interação. Então, assim como vocês estão fazendo lá no chat do YouTube, deixando perguntas para os palestrantes, eu sei que vocês são de bioquímica, de biomedicina, de biotecnologia, professora, foram mais de... agora, né, a gente está fazendo a Semana Científica, a gente está acompanhando, está tendo picos de 700 pessoas no nosso canal do YouTube. Então, quem sabe essa galera não aparece por aí? E, pode, gente, podem perguntar, se sintam à vontade. Eu não tenho muito mais o que falar, porque eu realmente não sou da área. Então, eu vou deixar com a professora, eu só gostaria de apresentar ela. A professora, brevemente, né, a professora Sabrina Stefanello, ela é médica psiquiatra, formada pela Unicamp, onde também ela tem mestrado e doutorado. E atualmente ela é professora da UFPR e faz parte do programa institucional UFPR Convida e de todos os projetos vinculados a esse programa. E o tema da palestra é saúde mental dos universitários e dos pós-graduandos na pandemia. Então, professora, eu espero que você se sinta à vontade para se comunicar com o pessoal da Semana da Bioquímica. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Pode deixar, imagina. Eu vou agora tirar aqui, mas depois, no final, qualquer coisa você manda de novo pra gente. Tá bom. Porque eu entendi que você preferia fazer dessa forma. Pode ser? Tá bom, então. Fica à vontade. É isso mesmo. E aí depois, mais pro fim, você volta. Tá Até certo. breve. Até breve. Vamos lá, gente. Então, entrando no nosso tema de hoje, eu não tenho ainda um ótimo suporte de celular, mas eu espero que a coisa dê certo. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria começar falando é como que estavam as coisas antes da pandemia, num cenário acadêmico, porque a gente já observava que a universidade e cursar o ensino superior é parte de um sonho para muitas das pessoas. E entrar na universidade pode ser visto como uma enorme conquista, assim, algo extraordinário para muitas pessoas. Mas cada vez mais a gente também tem visto que tem uma enorme competitividade, que não basta daí muitas vezes você ter o ensino superior e se dar bem na universidade, e logo depois já tem uma pressão também de o que é que você vai fazer, com o que é que você vai trabalhar. Então você tem que sair da universidade e arranjar um emprego. Então, esse era um pouco do cenário pré-pandemia. E eu anotei algumas coisas importantes, e aí eu ia pedir, deixa eu só ver se isso é normal aqui, acho que é. Eu ia pedir para, se vocês tiverem alguma pergunta, já ir mandando e para a gente interagindo, que o pessoal vai anotando e me passando. Então, eu vou ficando dando umas olhadas para o lado para ver se tem alguma pergunta importante e vou seguir falando de algumas coisas que eu anotei, que eu acho que é bacana da gente conversar hoje. Por outro lado, a gente tem também quem inicia num ensino superior vai enfrentar um momento importante da sua vida, que é um momento de transição também. Para muitos, isso representa ir viver longe da família
e ter que assumir uma boa parte dos seus cuidados, autocuidados, gerenciamento e o famoso bordão do que é o virar adulto é pagar boleto. Então tem que se virar com aspectos também concretos da sua sobrevivência, do seu dia a dia. E aí, com a pandemia, boa parte disso, ainda mais no começo, principalmente da pandemia, mudou bastante. Os boletos provavelmente não tanto, mas vieram outras fontes de preocupação. E aí uma preocupação também com a saúde, ainda mais de alunos ou pessoas que às vezes estavam começando, a gente estava no início de semestre, aqui quando isso aconteceu. Então teve aluno que ia iniciar no seu curso e mal conseguiu iniciar. Então, em algumas oficinas assim, que a gente fez, inclusive, isso apareceu. E no cenário mundial também, com essas notícias, por exemplo, essa onda de informações e de, na verdade, questionamentos também de o que é que estava acontecendo. Até porque não se conhecia tanto assim em relação ao próprio coronavírus, de que modo que isso infectava as pessoas, como que elas eram atingidas. Se começou a ter uma quantidade de informações também sem um tanto de precisão, porque a ciência, e vocês sabem disso, afinal vocês estão na semana científica, tem um ritmo também, e para a gente conseguir descobrir e entender vai um tempo. Só que isso gerou uma ansiedade também. A gente fala que quando você tem uma epidemia, algo principalmente infeccioso, que vai se espalhando, vem junto com essa epidemia esse medo, todo esse receio, e é como se fosse também uma onda que vai contagiando as pessoas. Eu lembro que no início eu ficava vendo muita informação, ficava muito na internet, muito lendo jornal, lendo notícia, entrando em revista científica para ver se tinha algo novo, e isso faz com que a nossa ansiedade também aumente. Então, de um modo geral, isso atingiu a todos nós. E aí a gente começa também a encontrar mecanismos e formas não só para se proteger concretamente em relação para não ser contaminado e evitar contaminar outras pessoas, mas a gente também começa a se proteger do ponto de vista, olha, psiquicamente, como que eu vou lidando com essa dificuldade, com essa ansiedade, ou com dificuldade para dormir, que foi algo que atingiu boa parte das pessoas, com pesadelos, com receio da possibilidade da morte, tudo isso, todos esses questionamentos que surgiram com a pandemia. Para alguns, de um modo talvez mais intenso, e para outros, um pouco menos, depende também da situação em que cada um está. E aí aqui eu queria fazer uma pequena pausa daí para a gente mudar um pouquinho e pensar no que é que a gente tinha também de dados, porque se vinha falando e se vinha pesquisando cada vez mais em relação ao sofrimento mental, ansiedade, depressão e o suicídio no ensino superior. E você tem alertado principalmente sobre repensar como se faz ciência. E qual o suporte oferecido às pessoas que vivenciam isso, que estão nesse cenário? Num cenário, por exemplo, universitário, num cenário em que a gente tem pesquisa, extensão, um monte de coisa acontecendo neste lugar e coisas muito diferentes, bastante variadas. E aí, além disso, a gente tem, à medida que a gente vai abrindo portas e possibilidades, principalmente que as pessoas possam acessar o ensino superior, a gente precisa garantir escadas, corrimão, rampas, elevadores, sinais e marcações para que a diversidade da nossa população possa de fato estar no ensino superior. Então, à medida que a gente também vai melhorando os tratamentos, avançando enquanto ciência, a gente também precisa avançar em melhor qualidade de vida, naquilo que é que a gente oferece para muitas pessoas que antes ficariam fora do ensino superior e que hoje chegam à universidade. E ainda bem que a gente consegue que pessoas diferentes cheguem à universidade. Certo? Então, quando a gente tem pessoas que eventualmente já sofriam ou tinham, por exemplo, diagnósticos que podem ser dos mais variados de algum transtorno mental,
essas pessoas vão precisar também de apoio quando você está no meio universitário. Então, não dá para simplesmente fingir que isso não acontece. Claro que eu entendo que quando a gente começa a pressionar isso, pressionar para, por exemplo, que a gente tenha políticas públicas de inclusão, às vezes a gente não tem tudo organizado e tudo pronto. E as pessoas sabem disso, mas elas entendem que, olha, a gente tem que pressionar e tem que fazer isso acontecer, senão essa pressão para as mudanças também não chega. Então, tem que ir criando as condições também para que a gente vá cada vez mais impulsionando e tentando encontrar saídas por isso, para isso. E aí, eu queria comentar, deixa eu só inverter a minha ordem aqui, porque daí alguém pode dizer, poxa, mas será que a gente vai conseguir proteger todo mundo e ninguém mais vai sofrer? Não, não é isso que quer dizer. Até porque é impossível a gente não passar por sofrimentos ao longo da vida. Mas, e a gente sabe que um certo grau de sofrimento faz com que a gente cresça também, emocionalmente, inclusive. Isso pode melhorar a nossa capacidade de lidar com adversidades na vida. À medida que a gente vai, inclusive, superando coisas que a princípio podem parecer mais difíceis ou às vezes não tão possíveis, a gente também vai se fortalecendo. Mas a gente também pode encontrar situações de violências que são repetitivas e intensas na população dos estudantes, dos estudantes universitários, principalmente. E isso está associado a transtornos mentais. E aí tem alguns estudos, e aí também depende do recorte que a gente faz, a maioria esmagadora dos estudos já vai com a intenção de avaliar estresse, burnout ou depressão e ansiedade. Então, é claro que a gente vai ter um conjunto maior de estudos sobre isso. Mas tem alguns outros estudos que também começam a tentar identificar quais são o que é que parece daí acontecer mais, por exemplo, com as mulheres que estão na universidade. Então, se observa que muitas delas acabam tendo diagnóstico de transtorno de pânico e problemas voltados para a ansiedade. Enquanto com os homens, os problemas parecem relacionados principalmente ao abuso, uso de álcool, possível dependência, em relação ao uso de substância psicoativa, no caso, bebida alcoólica. Portanto, a universidade pode ser um meio bastante rico e um meio onde a gente pode se desenvolver, sentir que a gente está fazendo coisas significativas, importantes, está aprendendo e está, inclusive, orientando a nossa carreira, por exemplo. Pode ter apoio entre pares, pode ter possibilidades, inclusive possibilidade de ajuda, mas também pode ser um lugar em que se sofre, em que o sofrimento mental pode ser potencializado, pode ser um local em que alguém que já estava vulnerável, mais vulnerável, que estava passando por uma situação difícil, que vinha sofrendo por outras coisas, podem sofrer mais também. E isso depende muito também do ambiente dessas condições que eu estava comentando, do que a gente tem de apoio, de suporte, como é o ambiente onde a gente está inserido. E aí tem um tanto de estudo mostrando que muitas pessoas, ainda mais quando você tem uma grande carga de demandas e de prazos para entregar coisas, acabam desenvolvendo burnout. Eu tô falando burnout como se fosse algo absolutamente sabido, mas eu acho que cabe uma explicação. Que eu acho, se ouve, principalmente na mídia também, às vezes, falar sobre isso. E aí eu queria só esclarecer que no burnout, ele é caracterizado principalmente por uma tríade, que é a exaustão emocional, você não aguenta mais, você se sente absolutamente exausto, tem uma diminuição na sua realização pessoal, então, e você é como se você virasse meio que um observador da sua vida, sabe? Como você desse uma dissociada em relação a si mesmo. Então, é isso que a gente chama de despersonalização, só para vocês terem uma noção do que é que a gente nomeia como burnout. E aí, com isso, eu só queria dar um toque para quem tá, para o pessoal que tá de apoio da live, que eu não tô conseguindo ver perguntinhas aqui. Eu não sei se a galera tá fazendo perguntinha.
Mas se tiverem, por favor, anotem. E aí eu queria comentar que, pensando no aspecto ensino e pesquisa, tem um estudo muito recente que é desse ano. Ele é de junho, se eu não me engano. Eu até deixei o link do abstract, como vocês estão na semana científica. Quem tiver curiosidade pode olhar. E é um estudo do Reino Unido. Eles têm uma tradição de avaliação do ensino superior e eles costumam publicar muita coisa voltada para isso. E aí, o que é que esse estudo fez particularmente? E aí vocês já vão entender porque é que eu escolhi esse estudo também para falar hoje aqui. Ele pegou uma série de avaliações, ele pegou 3 ondas, mais ou menos, de avaliações do ensino superior. Ele pegou 2008, 2012 e 2014. Com o survey, era tipo um retrato daqueles momentos. E eles já tinham identificado uma série de fatores estressores, isso inclusive de outras pesquisas anteriores, de vários formatos, inclusive diferentes, que estão relacionados a efeitos negativos. E isso já vinha sendo uma fonte de preocupação. E o que estava preocupando eles era principalmente a questão da carga de trabalho, por exemplo, e o trabalho principalmente administrativo. Então, é a famosa burocracia que a gente chama. E essa aparecia como uma fonte poderosa de estresse para as pessoas. E aí isso vinha associado a mais conflitos no meio acadêmico, a essa sensação de exaustão emocional, há problemas mentais também, e aí lembrem-se que aqui é principalmente depressão e ansiedade, há conflitos na vida, trabalho, então, por exemplo, questões que às vezes daí do trabalho e das coisas que você está fazendo e dessas demandas todas que também vai impactando na sua vida, no seu ritmo e essas coisas começavam a criar um desejo, principalmente da pessoa desistir. Então, eles já vinham alertando para isso e falando, olha, a gente precisa pensar em como que a gente revê as questões, o ensino superior. E aí, essa é a parte ruim e negativa. Mas eu não queria falar só da parte ruim e negativa. Eles trazem outras coisas que são muito legais e que são positivas. Então, por exemplo, o suporte social, a gente sabe que é um fator protetor super importante, principalmente para a prevenção do suicídio, aproveitando que a gente está no Setembro Amarelo. Então, suporte social, apoio social é de longe o maior fator protetor que a gente tem. E a gente, seres humanos, a gente tem essa necessidade de se conectar com os outros, de ter esses laços, essas ligações, de ter com quem contar, e não só emocionalmente também, de um modo prático, de saber que a gente tem ajuda, que a gente não está sozinho e que a gente tem outras pessoas que estão ali do nosso lado, que às vezes elas também podem não saber exatamente o que fazer, mas elas continuam do nosso lado e nos oferecem apoio, conforto. Então, esse é um fator extremamente importante. E aí eles viram que os estudos já feitos mostram que, inclusive daí, no ambiente universitário e com essa população, o apoio social, ele ajuda a proteger desses efeitos negativos também, no trabalho, no ambiente, numa cultura que pode ser extremamente competitiva. Portanto, é importante a gente considerar isso e ver também quais são as pessoas em que a gente pode ajudar e tentar ter, do ponto de vista da universidade, um ambiente e uma cultura que promova isso. Então, pensando na questão dessa união, do efeito pandemia, do você importa, eu percebo que muito disso já vinha sendo discutido para dentro da universidade, mas a pandemia meio que ajudou a dar um empurrão para coisas que antes ainda não estavam tão organizadas, se organizarem melhor e começarem a acontecer. Então, e essas colaborações, por exemplo, igual a gente tá fazendo hoje, para mim, é um resultado um pouco disso. E aí, outra coisa que esses estudos vêm mostrando
é que quando você tem um ambiente muito competitivo e uma cultura voltada para performance, com monitoramento, porque aí você tem essas coisas muito gerencialistas, isso prejudica essa sensação de bem-estar. E parece que foi exatamente uma combinação de vários desses aspectos que vinha acontecendo no Reino Unido. Até que chegou num ponto que as pessoas não aguentaram mais. E aí, claro que não são notícias daqui, coisas nossas, agora vocês vão entender por que eu escolhi esse artigo em particular. Um pouquinho antes da pandemia chegar no Reino Unido, várias instituições de ensino superior entraram em greve. E entraram em greve justamente falando que não estavam aguentando mais as péssimas condições de trabalho e a sobrecarga. E tinham muitos dias que eles estavam lá trabalhando, fazendo coisas, em que eles não necessariamente eram remunerados pelos dias que eles estavam lá trabalhando, indicando que, olha, essa pressão e essa pressão enorme por produtividade não é possível, não está sendo saudável também. E essa greve que aconteceu lá um pouquinho antes da pandemia, e aí depois da pandemia, obviamente, não permaneceu, ela foi uma greve dos contratados da universidade e teve um enorme apoio da classe estudantil, dos alunos também. Por que eu estou falando isso? Porque também o que acontece em geral é como se fosse um efeito escadinha, né? Tem um aluno da graduação, tem um aluno da pós-graduação, e a gente sempre vê aqueles memes ou aquelas piadas que falam, e aí tem o professor que está lá, que às vezes o aluno tem a imagem que o professor é a parte mais tranquila dessa ponta, e o professor está lá quase arrancando os cabelos, desesperado com a quantidade de coisas que tem que manejar de projetos. Então, mostrando como se fosse tivesse uma piora também nas cobranças e na quantidade de atividades para fazer. Portanto, o que é que uma boa parte da discussão desse artigo aponta? Que a gente precisa encarar as condições de trabalho, porque elas estão na base de boa parte do estresse relacionado ao ensino superior. E por mais que a gente tenha estratégias, por exemplo, de exercício, meditação, estratégias que são voltadas para o indivíduo mesmo, que a gente consegue usar isso, inclusive sozinho, elas funcionam, mas elas funcionam em certa medida. Elas não vão conseguir suplantar todos esses outros problemas. Então, não dá para ficar investindo só nisso. Apesar de se reconhecer que isso também ajuda, que se a gente estimula práticas, inclusive mais saudáveis de vida, se a gente consegue ter, por exemplo, também momentos em que a gente pode usufruir de lazer, por exemplo, cuidar da nossa família, estar junto, isso vai melhorando também essas condições e essa sensação de bem-estar. Eu vi que... Ai, meu Deus, cliquei no negócio errado aqui. Tenham paciência comigo. Eu vi que chegaram algumas perguntas aqui. Eu já vou fazer algumas, porque eu acho que são absolutamente relacionadas ao que eu estou comentando, que é a carga de trabalho aumentou durante a pandemia, os prazos do programa continuaram e as cobranças ficaram mais intensas. Eu adoro pesquisar, mas isso gera desânimo. Como lidar com isso? Pois é, para mim, eu tenho a nítida sensação, eu concordo com você, que a carga de trabalho na pandemia virou, assim, eu falo que é jornada sem fim, porque não tem o dia de descanso. E isso fica mais complicado ainda, porque você também tem que gerenciar vários aspectos da sua vida privada, né? Da sua vida com filhos, por exemplo, você não tem mais o suporte, muitas vezes, do que você teria num funcionamento habitual. Principalmente quem tem crianças também em casa. O como lidar com isso? A gente precisa ser mais generoso, eu acho, com a gente. E em relação a essas questões de prazo. Talvez a gente não vá conseguir cumprir todos esses prazos. Aí agora, tipo, estratégia minha. Eu tenho elencado quais são os prazos
importantes, assim, que eu não posso perder. Se eu tenho algum prazo que eu percebo que eu acho que é possível negociar, eu tenho negociado. E, por exemplo, eu já virei para colega meu e falei, olha, eu não vou conseguir fazer essas questões que você está me pedindo. Tipo, não vai dar, eu tô exausta, eu preciso de tempo, sabe? Tempo para me recuperar. E quando a gente faz isso também, a gente começa a perceber que a gente tem pessoas que são absolutamente solidárias e muito legais também com a gente. Por exemplo, esse meu colega virou para mim e falou: não se preocupa, Sabrina, fica tranquilo, não precisa fazer, sabe? Do tipo, eu assumo. Então, eu acho que nesse momento a gente precisa ir também usando o que a gente já percebe de rede de apoio. Vai resolver tudo? Não vai. Provavelmente não. Tem coisas e tem prazos que eu acho que a gente não vai conseguir mudar, infelizmente. Mas, e aí esses eu acho que a gente vai ter que, por exemplo, priorizar e fazer e colocar, por exemplo, eu tenho colocado lembretes para não ter que ficar com eles, eu falo todos na minha cabeça e lembrando deles o tempo todo, porque eu sei que tá lá, não tá no papel, porque agora quase tudo fica no celular, então, mas tá lá no negocinho do celular. Todo dia eu acordo e eu olho lá, quais são as minhas prioridades? Quais são as que eu vou tentar cumprir hoje, nesse dia? E aí é isso que eu vou fazer. E aí também vou me perdoar se por um acaso acontecer alguma intercorrência nesse dia e eu não conseguir realizar aquilo. Então, tentar treinar isso também em relação a gente mesmo, ainda mais quando a gente está com pessoas que têm características que são mais perfeccionistas, que querem fazer tudo com muito cuidado, tudo certinho, entregar no prazo. Essas pessoas precisam tomar cuidado com isso, porque tipo, somos seres humanos e a gente vai falhar em algum momento, a gente não vai conseguir fazer isso. Então a gente precisa também ser capaz de perdoar a gente mesmo. E muitas vezes quem é muito exigente com os outros costuma ser muito exigente consigo mesmo também. Então, tentar tomar cuidado para ir percebendo isso também e equilibrando. Agora, se você não é, por exemplo, desse tipo, se você é alguém que vai protelando, protelando, deixando para depois e quer fazer tudo no último minuto, talvez você vai ficar super estressado, principalmente à medida que vai chegando esse último minuto. Então, precisa também pensar numa outra forma de reorganizar. Como é que você cria daí também uma rotina para você e como que você inclui um momento em que você vai tentar se dedicar especificamente àquela tarefa que você planejou. Então, quanto mais a gente vai se percebendo também e entendendo quais são as nossas características, como é que a gente funciona, melhor é para pensar estratégias do que é que a gente pode fazer para melhorar. E para melhorar daí em termos de qualidade. Algumas coisas que eu percebi que melhoraram, por exemplo, com a pandemia, é que você tem um pouco mais de liberdade para organizar seu próprio tempo também. Você não precisa estar lá dentro da universidade, daquele horário, de tal horário específico necessariamente. Então, às vezes, para quem tem, inclusive, o ciclo sono-vigília, que não é exatamente o igual de todo mundo, por exemplo, que detesta acordar cedo e que trabalha bem à noite, aproveite esse momento se você tá, por exemplo, nesse fuso. Se você é a pessoa que trabalha melhor à noite, que acha que produz e rende mais à noite e tá conseguindo fazer isso nesse momento. Tipo, eu não sou essa pessoa, gente. Eu nunca, assim, nem virar à noite, acho que eu consigo mais fazer. Eu falo que a minha época de plantões já era, acabou ainda bem, porque eu fico lesada. Então, eu preciso trabalhar de dia e eu me organizo e aproveito, inclusive, antes do meu filho acordar, porque é um dos melhores momentos para mim, é, inclusive, um dos mais produtivos. Chegou uma outra pergunta, que é dicas para melhorar a concentração, o ânimo para estudar nesses tempos. Sozinhos que estamos, não temos nem troca sobre a pesquisa com outros colegas, uma perda. Olha, minha sugestão nessa parte, tente criar esses espaços de troca, mesmo que eles sejam virtuais.
Essa semana, foi essa semana, nossa, eu nem lembro mais, tipo, os dias são quase todos os mesmos para mim. Mas essa semana eu consegui fazer um encontro com o meu grupo de alunos do meu outro projeto de extensão, que não tem a ver com esse, mas que é voltado para a cidadania também, e transtorno mental e tudo mais. E a gente fazia um tempo que a gente não se encontrava e não conseguia fazer. E a gente conseguiu fazer uma reunião com pessoas de outros estados, inclusive de outros locais, e que passaram por dificuldades ou que estão passando por dificuldades muito semelhantes às nossas. Esse momento foi fundamental, inclusive, para a gente se sentir estimulado de novo. E ouvir do outro lado, por exemplo, pessoas que vivenciaram coisas também muito difíceis, falaram, olha, não desista, é muito legal ver isso que vocês estão fazendo. Então, isso meio que dá essa renovada nesse ânimo. Eu faço parte de um grupo de estudos e pesquisa junto com outro professor da saúde coletiva e a gente também não conseguiu manter os nossos encontros do grupo, nem virtuais. A gente acabou fazendo orientações separadas com grupos menores, mas esse grupo que costumava se reunir semanalmente, que inclusive às vezes conseguia descarregar, sabe, parte das tensões, falar, puxa, ou às vezes reclamar de coisas da tipo, poxa, que droga, mas tem mais isso para preencher, ou tem mais coisa para fazer. Não, a gente não conseguiu manter ao longo da quarentena. Mas agora começou, já passou tanto tempo que alguns dos alunos começaram a nos provocar e a falar. E eles dizer, olha, vamos marcar? Vamos... E aí a gente, ok, agora no final do mês, a gente tá também com o nosso encontro marcado. Então, marquem essas coisas, peçam e sinalizem também para os professores ou para os colegas, ou mesmo se os professores ou se o orientador não puder participar, eu sugiro que vocês façam entre vocês. Às vezes você tem aluno da graduação, o aluno da pós-graduação, e essa troca entre aluno de graduação e pós-graduação é super importante. E é muito bacana poder ouvir também de alguém que já passou por aquilo em que vocês, porventura, estão passando, ou estão começando a passar, ou estão passando de um jeito diferente. Um outro aspecto que ninguém perguntou aqui, mas que eu fiquei pensando também, e que a gente vê que está acontecendo com vários alunos, é das pesquisas em si e das mudanças dos projetos. Porque eu não sei como fica exatamente para você, até para você seria legal se alguém escrevesse alguma coisa aí, se vocês tiveram que adaptar ou mudar projeto de pesquisa que antes estava acontecendo e vocês tinham pensado, por exemplo, em fazer alguma coisa e de repente tudo mudou. A pandemia chegou, a gente teve muito projeto de pesquisa que não conseguiu fazer, por exemplo, a coleta de dados de campo, até porque não está sendo possível ir a campo nesse momento. Muitos alunos que ficaram desesperados, pensando, e agora? O que eu vou fazer? Qual vai ser o meu projeto? Como que eu lido com isso? Então, nesse momento também está aberto a possibilidades, poder conversar, falar das suas angústias em relação ao que é que você imagina que pode acontecer, e discutir esses momentos daí, desses encontros, podem ser super bons para ouvir sugestões de outros colegas também. E como a gente, o ideal seria que a gente conseguisse colaborar. Muito disso a gente viu acontecer na pandemia, pelo menos na área da saúde. E aí essa é também a parte mensagem de esperança, porque a pandemia fez com que tivesse muita colaboração entre pesquisador. E aí, ok, talvez um monte de pesquisa já planejada que deveria estar acontecendo não foi possível, precisou mudar de rumo, mas tem um monte de pesquisa nova e outras coisas que estão surgindo e que estão acontecendo, em que vai ser possível, talvez, colaborar, participar e aí mudar um tanto daquilo que se tem feito. Eu vou seguir em algumas perguntas, porque eu tô vendo que a galera tá ficando mais animada. Antes de ir para pontos que eu tinha marcado aqui. Alguém comentou, agora estão com tempo, vamos mandar um monte de coisas para fazer, pensam. Olha, eu não tenho pensado assim. Eu, inclusive, mal tô tendo tempo
para perguntar aos alunos, do tipo, e aí, como é que tá? Tá fazendo? Não tá fazendo? Então, no meu modo aqui, nem a parte de cobrança não tá funcionando muito bem. Tá muito menos, eu acho, de como era anteriormente. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas pensam assim, que acham que você tá lá em casa, só maratonando na Netflix. Acho que a gente precisa falar e dar a devolutiva para essas pessoas, se esse não for o seu cenário. Pode ser que alguém esteja conseguindo ficar em casa, maratonando na Netflix. Eu ia dizer, nossa, aproveite por mim, porque eu não estou conseguindo. Eu aceito as dicas depois do que é que o maratonador já fez de seleção. Mas a gente tem plena noção que essa é muita mudança, é muita adaptação, é muita coisa que para alguns pode ser mais fácil lidar, mas para outras pessoas não necessariamente. E a gente não tem como saber o que é que cada um está vivendo, qual é o contexto de cada pessoa. Então, eu sugiro que vocês conversem, que vocês falem e sinalizem. É muito importante para quem está próximo saber o que é que vocês estão vivendo. Inclusive no sentido de pedir ajuda, de falar, olha, não está dando. E como a gente está distante, como a gente não tem esses encontros em que a gente conseguia perceber um tanto de coisas nesse encontro, em que você vê se a pessoa está chateada, se ela está participando menos, como as interações hoje em dia, nesse momento, são principalmente virtuais, não tem muito como saber o que está acontecendo. Essa era, inclusive, uma das minhas dúvidas no início, porque eu percebia que era como assim, eu não sabia mais como estavam os alunos. Eu, às vezes, mandava mensagem no grupo perguntando, e aí? Mandem notícias, sabe? Falem alguma coisa. Porque você fica sem fontes de informação mesmo. Então, falem, se expressem, contem, não desapareçam dos professores, do radar, dos colegas, da turma de graduação ou da turma da pós que você estiver cursando. Sinalizem isso e vão conversando e vão pedindo ajuda também para os outros colegas. Às vezes pode ser difícil chegar no professor. A gente sabe disso, que existe uma certa distância entre aluno e professor, até porque estão em posições de poder muito diferentes. Mas chegar num colega, falar, comentar, isso sinaliza também para o colega e às vezes a gente se surpreende com o quanto que o outro nos ajuda. Deixa eu seguir aqui algumas mais perguntas que chegaram. Estou adorando as perguntas, gente. Alguém comentou: tenho TDAH, transtorno misto depressivo ansioso, toque, TAC. A pandemia tem me feito antecipar quase todos os dias as medicações para dormir. A exceção tem sido essa semana. Para algumas pessoas, principalmente para quem já sofria com sintomas ansiosos, a gente percebe que a pandemia fez com que isso piorasse mesmo. Não se sinta sozinho. Você tem várias pessoas que também se sentem assim. Outra pessoa comentou: só consegui fazer 20% do meu projeto, fiz 0% do meu projeto, estou nesse momento de abandono de um projeto, não estou conseguindo escrever, filhos, casa, trabalho, super te compreendo, é muito difícil conseguir escrever coisas nesse cenário. Algumas coisas, por exemplo, eu abri mão de fazer. Eu queria pedir financiamento, aí eu falei, não vai dar, eu não vou botar mais essa carga em cima de mim. Daí eu falei, tô liberando, tô abrindo mão, porque tem algumas coisas que eu acho que a gente vai ter que pensar, inclusive, na nossa preservação, do que é que a gente faz para manter a nossa sanidade. E aí, mais um comentário que chegou mais ou menos nesse sentido: o meu projeto de separou completamente, mas os prazos continuam. Isso é complicado. Como fazer experimentos se não podemos ir ao laboratório? Acho que talvez te tranquilize saber que, pelo menos
do meu setor e do que a gente viu de avaliação de C, eu sou uma das professoras que avalia, inclusive, relatório de outros colegas. Tiveram várias pesquisas que tiveram muito problema e que não conseguiram ir a campo. E a gente foi muito solidário nesse momento. A gente entende que não foi possível por algo que independe da pessoa. Portanto, ok, a gente compreende isso e a gente não vai penalizar por não ter sido possível desenvolver a pesquisa conforme ela tinha sido planejada. Mais alguém está começando a sofrer de ansiedade desde a graduação e agora no mestrado isso tem se intensificado muito. A postergação é o pior para mim. O que me sugere para melhorar nesse aspecto? Às vezes, quando a gente acha, pelo menos eu tinha essa ideia, eu fui aluna de graduação que já fazia iniciação científica, curtia essa parte de pesquisa, e já na graduação eu tive que fazer algumas escolhas, porque eu via meus colegas fazendo um monte de plantão, fazendo umas coisas muito diversificadas, e eu falava, poxa, mas não é isso o que eu mais gosto. E aí, algumas coisas na minha vida, inclusive coisas mais difíceis de ter ficado doente, me fizeram pensar, e aí eu comecei a escolher melhor. Então, a minha sugestão tente fazer escolhas que você acha que são significativas para você. Veja se o teu mestrado, se isso que você tá fazendo, se que você está interessada, faz sentido, se você gosta disso, de que modo que você pode, de repente, ir vendo o que é possível nesse cenário, ainda mais quem é muito ansioso, quem quer fazer as coisas, a gente não quer ficar parado, né? Você quer ir lá e quer executar, quer poder desempenhar. Então, veja que quais coisas você pode ir fazendo, de repente, até para decidir, ver possibilidades em relação à tua pesquisa, ao teu projeto. Agora, a incerteza, em certa medida, por exemplo, vamos retornar, não vamos retornar, quando é que retornam as coisas? Isso é algo que gera uma certa apreensão em boa parte das pessoas também. A gente gosta de ter uma noção, inclusive para poder fazer o planejamento. E aí, em pesquisa e desenvolvimento de projeto, é super importante isso. A gente é ensinado, inclusive, a fazer todo o planejamento do projeto, ter etapas para cumprir, para desenvolver, e não poder fazer isso, e não colocar isso em movimento, a gente sente um mal-estar. Então, não se sintam sozinhos também. É um mal-estar, muitas vezes, compartilhado. Que isso provavelmente vai ir se resolvendo à medida que a gente for conseguindo também retomar as atividades. Alguém perguntou se os psicólogos da universidade estão atendendo virtual. Estão atendendo virtual, sim. Aproveito para essa pergunta para avisá-los que aqui no próprio Instagram do FPR Convida, vocês podem olhar ali nos destaques, tem inclusive vários mapeamentos de qual é a rede que a gente tem para dentro da universidade, quais são as possibilidades também para fora da universidade. Então tem muita informação importante, a gente tem feito um trabalho para levantar essas informações, para torná-las disponíveis e para que elas estejam preferencialmente o mais acuradas possível. Se vocês, inclusive, tentarem utilizar alguns desses serviços que estão aí e tiverem alguma dificuldade ou perceberem que não está mais funcionando dessa forma, nos avisem para a gente poder corrigir essa informação e confirmar. Eu acho que de perguntas as que tinham chegado eram todas essas. As meninas já estão me avisando que a gente já está indo para o finalmente. Eu não tenho mais muita coisa para falar. Tem uma última parte, um último item que eu tinha deixado mais para o final mesmo, que é essa questão que um pouco a gente já começou a abordar, que é muito difícil fazer amigos, ainda mais quando a gente não está próximo deles, né? E nessa questão da telas. E como é difícil a gente tentar manter parte desses relacionamentos que muitos vinham do meio e do ambiente universitário.
E aí, de repente, a gente é jogado, todo mundo, para um modo remoto e um modo telas, e inclusive do ponto de vista aprendizado, e isso pode ser bastante difícil também para muitas pessoas, assim, tipo, não era o que a gente mais usava, a gente não estava habituado a isso usualmente, inclusive do ponto de vista de a gente aprende de modos diferentes. Então, isso também é uma fonte que pode ser uma fonte de sofrimento. Alguns conseguem aprender mais rápido, desempenham bem isso, outros não. Então, mas essa sensação de grupalidade, de turma que anda junto e que se conhece, é mais difícil da gente ter isso pelas telas. E teve um outro artigo que a hora que eu estava procurando para selecionar o que eu ia falar para vocês, não é uma daquelas partes de comentários em que a pessoa fala da sua experiência, que saiu na Nature, da Gemma Derrick. Ela é uma pesquisadora australiana que mora na Inglaterra e ela estava na Espanha, bem quando aconteceu o lockdown e o momento em que as pessoas tiveram que ficar em casa. E aí ela percebeu, ela escreveu algo muito otimista. Eu recomendo que vocês leiam. Eu tinha pedido para a galera colocar o link para vocês poderem ler. Então, se alguém puder, por favor, copie o link e cola para mim aí no chat. Que a gente falando quanto que ela viu que a gente pode fazer mudanças para manter uma maior sensação de bem-estar. E vários pontos do que ela foi levantando, eu percebi que a gente teve um tanto dessas mudanças. Por exemplo, igual eu comentei com vocês, essa sensibilidade da gente poder falar para algumas pessoas, dizer, olha, eu não vou conseguir fazer, ou eu preciso de um prazo maior, sabe? Ou tá muito difícil. Você recebeu um e-mail de alguém que te pergunta, e aí, como é que tá? Eu espero que esteja tudo bem, tá tudo bem com a sua família. Então, essas também gentilezas, essas delicadezas que a gente começou a ter um com o outro, ajuda e faz com que a gente vá mudando também essa cultura no meio acadêmico. Então, claro que eu não achei em relação a ela que todos os pontos do que ela menciona aconteceu com a gente, principalmente do ponto de vista de universidade, no sentido, por exemplo, de cobranças. A gente tem planos e algumas cobranças que são nacionais, então a gente sente isso e muitas delas, obviamente, continuam, mas de questões, por exemplo, próximas da gente, eu percebi mais solidariedade e relacionamentos em que as pessoas pareciam genuinamente preocupadas umas com as outras. Então, eu espero que a gente caminhe para uma cultura de pesquisa cada vez mais respeitosa, em que a gente possa se ajudar. Eu ia convidar de novo o Marcos para voltar. Gente, eu espero que seja Marcos. Se não for Marcos, eu tô te chamando errado desde o início. E para a gente fazer o encerramento. Deixa eu ver. Só que ele precisa pedir para entrar na live. Cadê? Será que ele conseguiu ficar conectado? Eu vi que alguém estava tendo dificuldade de conexão, mas eu não consegui ler se foi ele, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que tenha feito sentido para vocês essa conversa. Então, se você quiser voltar para encerrar, Marcos, só pedir que eu te aceito, mas se porventura não rolar, tudo bem, eu faço o encerramento, não tem problema. Ele tinha me pedido só para lembrar de direcionar vocês para o canal do YouTube da Semana Científica. Eu acho que vai ficar tudo salvo lá, gravado. Essa live que a gente fez hoje, eu vou gravar e vai ficar salva aqui no UFPR Convida também, no nosso canal do YouTube, vocês podem acessar. Acho que é isso. Detalhes em relação à certificação eu não sei, perguntei para o Marcos ou para a comissão organizadora, mas acho que isso é fácil de resolver. Certo, pessoal? Cadê?
Ah, alguém comentou que essa live deveria até às 22 horas. Muito obrigada pelo comentário. Eu agradeço o convite, mas eu não quero trabalhar tanto tempo assim direto, não. Aqui em casa a gente está no modo revezamento, pessoal. Logo que eu terminar aqui, eu troco e é o meu marido que assume e eu vou ficar com meu filho e providenciar jantar aqui. Eu acho que o Marcos tentou me chamar, eu não consegui, não aparece aqui para eu incluir ele, mas de qualquer modo, muitíssimo obrigado pela participação de todas e todos. E eu espero que vocês tenham uma ótima semana científica. Um abraço.